Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, vamos ler duas cartas nesse episódio. Vamos ler e terminar Filemon, que só tem um capítulo, e Colossenses, que são 4. Vamos ler Colossenses 1, 2, 3 e 4. E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir aí sua Bíblia em Filemon 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. A intercessão de Paulo em favor de Onésimo. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes, ele era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Eu o envio de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me servisse no seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como um homem quanto como irmão no Senhor. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Confiante na sua obediência, escrevo a você, sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepare-me um aposento, pois espero ser restituído a vocês em resposta às suas orações. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ação de graças. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus,
a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O trabalho de Paulo pela Igreja. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Colossenses 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que o coração deles seja fortalecido, sejam unidos pelo amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém os engane com discursos persuasivos, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Liberdade em Cristo. Portanto,
Como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Por ele, vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Não está unida à cabeça por meio da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses 3. Instruções para um viver santo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador.
Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Responsabilidade social. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Colossenses 4. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Outras instruções. Dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa proclamá-lo, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver, para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Saudações finais. Tiquico, irmão amado, servo fiel e colaborador no serviço ao Senhor, informará a vocês de todas as coisas a meu respeito. Enviei-o a vocês por esta mesma razão, que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitar vocês, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus e têm sido um consolo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. A respeito dele, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações.
Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês, igualmente, leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo: procure cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Amém. Amém. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje. Finalizamos aí 2 cartas, né, escritas por Paulo. Exatamente. E a gente pôde ver nessas duas cartas que ela está ali para a mesma região, né? Falando ali com o mesmo público. Então a gente vê, né, que a carta de Filemon, gente, é direcionada para uma pessoa, né? Uma pessoa chamada Filemon. Então, mas quando a gente leu ali, a gente vê falando sobre Laodiceia também. Então a gente vê na mesma parte ali, né? Alguns nomes que é falado tanto em Filemon, também é falado, né, em Colossenses, e daí depois a gente leu a carta de Colossenses, que já é direcionada a um povo, né, que está em Colosso, até o que ele deixa lá no capítulo 1, né, mostrando que é para os habitantes ali de Colosso. Então, a gente vê que é o mesmo público ali, mesma região que foi direcionada às duas cartas, e eu acredito que é por isso também que a gente acaba lendo juntas, né? Até porque também Filemon é uma carta muito curtinha. E esse Filemon, né, ele era membro da igreja de Colossos, então por isso tem essa ligação. E esse momento de Filemon mesmo, né, essa escrita direta para Filemon, é mais específico também a respeito de Onésimo, gente, que era ali um servo de Filemon, tá? Então, E isso que é legal, né, de já colocar assim, porque em Colossenses a gente vai ouvir agora, o senhor acabou de ler, né, falando, eu envio para vocês Onésimo. Então a gente vê, né, ligação, essa né? ligação, né? E eles falam ali sobre Laodiceia. E é legal só de relatar que no mapa aqui mostra que Colossos era muito pertinho de Laodiceia, tipo, era uma distância quase de 30 quilômetros mais ou menos de uma para outra, até um pouquinho menos. Então por isso que o tempo inteiro, né, ele vem falando sobre os Colossenses e tal, mas também cita, né, sobre Laodiceia. E uma coisa, né, da carta de Filemon que é super interessante, só de contextualizar de início, que a gente vê que Filemon, ele era... a palavra correta não é falar dono, né? Mas ele era fundador ali de uma igreja. Então ele fala até ali no comecinho, no versículo 2, né? A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então parece que assim, ele estava bem, né, dentro ali, né, bem enraizado nessa igreja primitiva, né? Então ele era, tipo, era um conhecedor já, né, do evangelho, ele já era uma pessoa que vivia ali um ministério, né? Vivia ali uma vida realmente dedicada a Cristo. E alguns teólogos, né, e até mesmo aqui na explicação da Bíblia, fala a respeito dessa irmã Áfia e Arquipo, que a irmã Áfia pode ter sido a esposa de Filemon, tá, gente? E Arquipo pode ter sido o filho aí dele, né? Ou também um presbítero da igreja. Então não tem nada certo, tá? Então isso daqui pode ser. Quem eram essas pessoas, né? E essa é uma carta dirigida diretamente a uma pessoa, tá? Em específico por conta desse Onésimo. Onésimo era o escravo ali de Filemon. E durante a nossa leitura, não dá para entender muito bem assim o porquê dessa carta, né? Só depois que a gente vai vendo as explicações também é que fica um pouco mais claro a intenção de Paulo com essa carta. E aqui já no começo, né, ele fala, ele se apresenta para Filemon como um prisioneiro de Cristo Jesus. E a gente fica assim,
tudo bem, né? Ele se apresentou dessa forma. Mas é uma das únicas cartas, eu acredito que é só nessa carta, né, que ele se identifica como prisioneiro de Cristo Jesus. Então, tipo, já é um pouco intrigante você analisando ali, pô, por que que ele está se apresentando dessa forma, né? É, e tem até um pouco de ligação com Onésimo, né? Porque Onésimo era prisioneiro de Filemão. Ele era um escravo de Filemão e estava fugido. Ele fugiu de Filemão, né? E aqui seria como se fosse um pouco de relação. Olha, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Querendo ou não, Onésimo é seu prisioneiro, né? Então, não trate ele mal. E ele foi e encontrou Paulo na prisão e ali se converteu e tudo mais. Isso a gente vai falar um pouco mais durante a carta, né? E por ele ser prisioneiro de Filemon, quando um escravo foge, gente, o senhor dele pode muito bem matá-lo. Então, por isso que Paulo estava escrevendo essa carta a fim de mostrar o outro lado de Onésimo, tá? Então, por isso que Paulo já começa mostrando que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, dando a saudação ali, como de costume dele, de várias cartas, né, que a gente já leu já aqui nesse canal. E depois ele vem fazendo uma ação de graça e oração, que também é um modelinho de carta que ele tem, né? Ele vai dando graça, ele vai bendizendo a conduta daquela pessoa ou daquela igreja, né? Tanto é que ele fala: eu sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. E essa atitude também de Paulo, gente, mostra assim: olha, eu sei que você é um cristão, eu sei que você entende da palavra, para depois ele vir mostrando ali a visão dele a respeito de Onésimo, né, gente? Então ele até veio ali falando, né, no versículo 6: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz em pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. Então aqui ele já deixa muito findado ali qual é o tamanho da fé e qual é o tamanho da conduta, porque muitas das vezes, gente, a gente caminhando, né, com Cristo, a gente gosta, se sente bem, mas às vezes quando algum calo aperta e é o nosso, a gente começa a colocar vírgulas em alguns ensinamentos, em algumas condutas que agrada ao Senhor. Tipo, um exemplo aqui para Filemão, né? Ah, o escravo dele fugiu, fez alguma coisa errada e tudo mais. E o escravo se converteu. E aí você já ficou assim, olha, pé da vida com esse escravo. E aí ele volta. Só que você sabe que no Senhor você não pode fazer as coisas que é liberada por lei com o escravo. E aí você fala assim, olha, não, mas esse daí é meu escravo, é minha posse e tudo mais. Eu posso matá-lo, eu posso fazer Castigá-lo. isso, eu posso castigá-lo. Então é assim, na teoria, né, sou um bom cristão, mas na prática, quando é no teu calo, vamos dizer assim, não, nisso eu preciso castigar, nisso eu preciso pôr uma conduta correta, né? Então aqui Paulo está trazendo isso, olha, para que você seja um pleno conhecedor ali do que agrada ao Senhor, né? E depois ele vem aí falando sobre a intercessão em favor de Onésimo. E daí agora sim, né, do versículo 8 até ali, vamos dizer assim, o versículo 21, ele fala que Onésimo encontrou ele na prisão, né? Que Paulo estava na prisão em Roma. Era uma prisão domiciliar ali, gente. Então, isso a gente leu até lá em Atos. E depois de Atos, a gente veio lendo essas outras cartas, né? Quando terminamos Atos, né? Falou lá que Paulo já chegou em Roma, ficou na prisão domiciliar, à base de um guarda, né, romano. Então, essas outras cartas a gente tem que entender qual é o cenário que ele está vivendo. Então, ele estava ali preso na casa, né? E ali ele encontrou esse Onésimo. Na verdade, Onésimo encontrou ele, foi até ele, e ali ele se converteu e tudo mais. E Paulo faz essa intercessão mostrando ali que ele queria o aquebrantamento do coração de Filemão. Essa era a intenção de Paulo,
porque ele até fala ali, né, começa do versículo 10 ali, suplicando por Onésimo, né, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então, esse ato, né, de Paulo não vai ser o primeiro filho que ele vai gerar enquanto está preso, tá, gente? É isso, de converter uma pessoa no momento da prisão dele. A pessoa vai, busca ele ali, né, vai atrás dele, dos ensinamentos, e com isso ele vai gerando um filho em Cristo. Dá até para citar como se fosse Lucas. O médico Lucas foi até Paulo buscar os ensinamentos, tudo, e seria considerado como se fosse um filho que ele gerou na prisão, né? E ali ele até fala, né? No versículo 11: antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Eu o envio de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me servisse no seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. E o que isso quer referir, gente? Porque Paulo, por ele ser ali um presbítero, um apóstolo, ele podia muito bem chegar para Filemão e falar: olha, esse é um cooperador da fé, ele é um novo irmão nosso, né? Então receba ele, ignorando que ele era escravo de Filemão. Só que Paulo, ele é ali um apóstolo do amor, né, gente? Então ele é bacana como ele se posiciona também e vai ensinando com qualquer coisa, né? A gente viu ele ensinando com uma tempestade no mar, a gente viu ele ensinando na hora que ele estava sendo apedrejado quase ali, né, para ser preso por Roma. A gente viu ele ensinando agora na prisão. Então, de qualquer forma, ele ensina sobre o Senhor. E aqui ele estava querendo trazer esse esclarecimento, né, para Filemão e mostrando essa utilidade agora de Onésimo. Exatamente. O que é interessante da gente observar assim que é como se Paulo falasse assim, cara, não tem nada a ver com a coisa, né, com o problema de vocês, né? Ele podia muito bem fazer isso, mas ele intervém, ele se dói. E é interessante, gente, porque quem manda Onésimo de volta para o seu dono é Paulo. Tipo assim, é como se Onésimo, né, ali virasse um cristão e ele podia muito bem ir para outro rumo, né? Mas o que dá para a gente entender durante a carta aqui, quando a gente lê, é que Onésimo roubou bens, roubou coisas de Filemão e foge, né? Então, por isso que Paulo depois também ainda fala no versículo 19: eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida, né? Ali ele faz um negócio assim de tipo assim, esse dever à própria vida, gente, é porque ele tá falando, Filemão, a sua vida foi salva pelo evangelho que eu distribuí. Então, tipo assim, de certa forma você me deve a sua própria vida, mas eu não tô nem falando disso, eu não tô nem falando sobre, né, você agora ser uma nova pessoa, tua vida ser salva, né? Porque foi através do meu evangelho que você teve a vida salva. Mas o que Onésimo tem, o que ele roubou de você, eu estou escrevendo que eu me responsabilizo. E ele manda Onésimo de volta lá para Filemão. Então, tipo assim, olha, você agora é novo, né? É aquele tipo assim, olha, volte e cumpra as suas responsabilidades. Se você roubou, volta lá, fala com o seu patrão, né? Não é tipo assim, ah, pô, né, agora eu vou seguir minha vida daqui para frente. Então, toda essa conduta que Paulo tem é muito interessante, né? Como ele lida ali com a situação e ele deixa, né, muito claro, fala, olha, receba Onésimo como estivesse recebendo a mim. Então, tipo assim, esse também é um, cara, imagina, porque como a gente falou ali, Filemon, ele estava fundando uma igreja com a família dentro da sua própria casa, né? E o evangelho que ele entrega para as pessoas é o evangelho que ele ouviu falar de Paulo. Provavelmente ele nem conhecia Paulo, mas ele o admirava muito, né? E ali, tipo, você recebeu uma carta direcionada para você, falando: olha, receba aquele seu inimigo, aquela pessoa que te roubou, como se estivesse recebendo o seu maior admirador. Tipo, é uma quebra de orgulho, é uma quebra ali, né, de realmente ira muito grande, né? Então,
é muito interessante que Paulo fala, olha, volta para lá, né? Agora você é convertido, agora você é cristão, mas, né, volte para o seu Senhor, né? Sirva ao seu Senhor. E eu estou, né, dando essa carta para que o seu Senhor cuide de você também como se estivesse recebendo a mim, um dos maiores admiradores dele, né? Então, essa que é legal da gente ver, assim, de você, né, ou Entendi. nós, né, intervirmos por um irmão, sem aquilo, tipo assim, poxa, não tem nada a ver com essa história, não é bem assim, né? Você realmente se preocupar, você intervir, você colocar o seu nome, né, na reta ali, como Paulo colocou, falou, olha, perdoe ele, porque agora vocês são irmãos em Cristo. Então vocês têm que se perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, né? Receber uns aos outros. E se você tiver uma mágoa, né, e você não ainda tipo tiver esse problema, vamos dizer, financeiro, ponha na minha conta, eu vou te pagar, né? Não se preocupe com isso, né? E ele termina ali, né, no versículo 23, ainda colocando, né, sobre Epáfras, né? Ele fala: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E é interessante, né, de só reler esse versículo, porque a gente vai lá para Colossenses e a gente vai ver esses nomes sendo, né, mencionados novamente. Até ele fala depois lá em Colossenses, né, que Marcos é o sobrinho, né, de Bartolomeu, Barnabé, né, que foi ali missionário junto. Então ele vai colocando, né, inclusive, gente, esse Marcos é quem escreveu os quatro evangelhos, né, o Evangelho de Marcos. Lucas é quem escreveu o Evangelho de Lucas, que escreveu também Atos. Então aqui a gente já vai entendendo também um pouco do contexto histórico que se passava, né? Essas duas pessoas ficaram junto, né, com Paulo, sabendo, né, relatando as coisas. Então, tipo assim, como que Lucas escreveu Atos? E Atos só conta sobre, né, metade ali, mais da metade de Atos, relatando sobre a história de Paulo. E, tipo assim, como que Lucas escreveu isso? Então, tipo, a gente vê aqui, né, e consegue entender que Lucas ficou um bom tempo, né, ao lado de Paulo, sabendo das coisas, relatando essas coisas, né? E aqui são duas pessoas, né, dos quatro evangelhos que a gente leu, aqui fala de dois que viveu nesse período junto com Paulo, né? Então aqui que é legal da gente entender também, né, esse contexto histórico. E daí nós vamos lá, né, para Colossenses, né? No capítulo 1 ali já fala sobre, né, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, né, como a gente até relatou. Aqui Paulo e em todas as demais cartas, ele se apresenta, né, geralmente como apóstolo de Cristo Jesus. Então é muito interessante quando você lê Filemão que ele se apresenta como prisioneiro, né, trazendo ali essa relação, né, de Paulo com Onésimo e mostrando, né, para Filemão que todos somos prisioneiros, né? Então, tipo, é legal de observar isso, porque aqui ele já muda, né? Ele já está direcionando para os irmãos de Colossos, né? E ele já coloca, olha, né, eu sou um apóstolo de Cristo Jesus. E ali ele começa, né, dando graças, né? Como o senhor falou, é sempre a forma, né, como Paulo vai escrevendo todas as cartas dele. Primeiro ele se apresenta e depois ele dá graças. E ele dá graças por saber, né, que aqueles irmãos estão crescendo, né, igual de Filemão, ele deu graças por saber do trabalho de Filemão, como a igreja de Filemão estava caminhando, né? E é interessante porque Paulo sabe que esse caminhar dos gentios era devido ao caminhar de Paulo, era devido ao evangelho que Paulo pregava. Então, assim, a gente vê aqui, lendo Colossenses, que Paulo nunca chegou a ir aos Colossos, mas o evangelho, a igreja estava caminhando em Colossos, né? Então ele até fala, olha, se em algum momento eu conseguir ir, né, pessoalmente e tal, mas a gente vai observando que ele vai sabendo, né, de cidades que estavam ali crescendo, né, pelo evangelho, e quem faz esse evangelho é Paulo, quem leva para os gentios é Paulo. Então, ali do versículo 3 em diante, ele fala, né? Olha, desde que a gente soube como vocês estão, né? Como vocês estão caminhando, nós temos orado por vocês. No versículo 4, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos.
por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês, né? E ele vai dando, mostra assim que ele está feliz em saber disso. E o interessante, né, de até contextualizar também, que as duas cartas parece que foram escritas no mesmo período. É tipo assim, olha, vai sair gente de viagem, né? Vão sair ali algumas pessoas que estavam do lado ali, né? De Paulo, e ele fala, ó, então peraí, antes, né, de vocês saírem, vamos escrever aqui algumas cartas para vocês levarem para esses irmãos, né, para onde vocês estão indo. Então, aparenta, né, que até no final ali fala sobre Onésimo também, sobre Epáfras. Então, falando, aparenta que eles estão, né, saindo em viagem e Paulo antes disso, né, fala assim, então deixa, né, eu escrever aqui algumas cartas. Então, essas cartas, gente, é para gerar alegria para esses irmãos. Isso que eu acho muito bacana, assim, ele traz, né, sempre uma orientação, uma palavra de sabedoria, mas o começo dele é mostrando como ele está alegre de saber que essas igrejas estão crescendo, né? Então ele fala sobre essa alegria, mostra como, né, todos vão compartilhar, participar da herança dos santos ali, para que eles mantenham firmes na palavra. E do versículo 15 até o 20, ele vem falando sobre a supremacia de Cristo, né? Reforçando que Cristo realmente, tipo, é o nosso Senhor Salvador. E a gente vê ali que parece ser, gente, um hino, né? Porque até a estrutura dele, né, do 15 ao 20, você vê que é tipo quase uma música, algo poético, né? Então mostrando ali a grandeza que é Cristo, reforçando isso, né? Porque como a gente já explicou em vários outros episódios, a gente está falando aqui sobre 50 anos depois de Cristo. Precisava ainda, tipo assim, fortalecer para as pessoas que Jesus realmente foi, né, o Cristo ali, é o Cristo, né? Então ele foi, né, o primogênito. Então ele traz ali esse cântico, né, reforçando para essa igreja de Colossos, né? E ali no 21 eu acho bacana que ele fala, né, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele, né, os reconciliou. Então Cristo reconciliou nós com Deus, né? Então agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, né? Esse é o evangelho, gente. O evangelho geralmente é assim. O evangelho se baseia em levar aos gentios a salvação que veio através de Cristo. Então, é isso que a gente vê até no começo da carta, Paulo reforçando, né, aos colossos sobre Cristo Jesus, né, e dando graças por eles terem recebido essa palavra, por eles estarem ali se tornando cristãos, né, dando de coração realmente aberto para receber essa palavra. E depois Paulo fala ali, né, no versículo 24 em diante, sobre o trabalho de Paulo pela igreja. E isso também eu acho muito legal, que Paulo fala, né, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. E aqui o que Paulo deixa claro, gente, que ele está alegre. Ele está alegre porque assim, Paulo estava sofrendo. E isso, né, isso é claro, né, em todas as cartas depois que Paulo está preso em Roma, que ele mostra que ele tá aflito, que ele está triste por estar preso, né? Mas ele fala, olha, eu me alegro de saber que vocês estão caminhando, eu me alegro de saber que tem mais igrejas surgindo entre os gentios, né? E isso que ele está falando, olha, mesmo eu sofrendo, eu sabendo, né, sobre vocês, sabendo sobre o caminhar de vocês, isso me alegra, isso me deixa, né, grato de saber que o meu serviço, que tudo o que eu fiz, né, tá tendo resultado, né, que pessoas estão conhecendo o evangelho, pessoas estão conhecendo, é o que ele fala aqui, né, sobre o mistério que estava oculto. Então, o mistério do evangelho, né, sobre a Cristo habitar em nós, sobre esse mistério que é oculto para muitos, estava sendo, né, estava sendo derramado, estava sendo explicado, né, estava sendo ali levado para todas as pessoas. Então, é legal de realmente quando você vê alguém, né, se dando bem,
na vida ou alguma coisa, você fala assim, poxa, né, e você teve uma participação naquilo, você fala, olha, me alegro de ver que você está avançando, me alegro de ver. Então, assim, você se alegrar com a conquista do outro, você se alegrar com o avanço do outro, você se alegrar com o irmão seu, que às vezes, né, era totalmente ali perdido, você levou, né, ele para a igreja e hoje, às vezes, ele tem um ministério até maior do que o seu. Hoje ele atua na igreja, né, mais forte, mas você se alegrar com aquilo, né? Porque às vezes você tá preso, às vezes você, né, tá como Paulo, mas você se alegrar de tipo assim, cara, que bacana que você tá crescendo, que bacana que você tá avançando, que bacana que você tem uma família, enfim, que bacana ver que você, né, mudou a sua vida às vezes por uma palavra que você entregou. Às vezes sua vida não tá tão bonita como a do seu irmão, mas você falar assim, cara, me alegro por saber que o pouco que eu fiz já trouxe uma mudança, né, significativa na sua vida. E é o que Paulo deixa aqui claro também à igreja de Colossenses. E aí depois a gente vai para Colossenses 2, onde ele já começa citando, né, sobre o povo de Laodiceia, gente. E igual o Jason já explicou, era muito pertinho uma igreja da outra e parece que a pessoa saiu ali em missão, né, ia passar por uma cidade, passar por outra. Tanto é que no capítulo 4, se eu não me engano, ele fala, olha, leia essa carta para fulano e depois também leia a deles para vocês. Então, mostrando ali essa interligação entre as cartas. E aqui em Colossenses 2, ele começa falando: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. E aqui também mostra, igual mostrou na carta de Romanos, que Paulo ainda não tinha ido a esse lugar, né? Ou então, quando ele foi, pouquíssimas pessoas o conheceram, porque Paulo ia e começava uma igreja, né? E depois vinha convertendo outras pessoas, e essas pessoas só ouviam falar sobre Paulo, então não conheciam ele pessoalmente. Então ele está ali mostrando que ele está se esforçando, né, para que o coração deles seja fortalecido, sejam unidos pelo amor, né, lá no versículo 2, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. E aqui, gente, por que Paulo cita isso já no versículo 2? Porque ele estava escrevendo a respeito de algo que estava acontecendo naquela região, que eram os falsos ensinamentos, né, a respeito do conhecimento, que em grego, né, fala que é gnosticismo, que é aquele conhecimento que é errado à doutrina da Bíblia, é aquele negócio que a pessoa lê e faz as modificações que ela deseja para parecer que é bom, parecer que é igual, mas não tem nada a ver. Então ali Paulo estava lutando contra isso, por isso que ele até fala, ele está orando para que o entendimento, né, o mistério de Deus, que é Cristo, né, que é saber, é Cristo. Então sempre quando alguém também citar para você qual é o mistério de Deus? O mistério de Deus é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, tá? Então ele estava pedindo para que esse entendimento, né, fosse clarificado ali para aquelas pessoas, para que eles não fossem para as falsas doutrinas que estavam entrando ali naquela região, ou nem mesmo falsas doutrinas, né? Falsos profetas, vamos dizer assim, né, que falava coisas da Bíblia como forma modificada. E é interessante da gente ver como esse tema ele sempre é abordado nas cartas de Paulo, né? Não é a primeira vez que a gente vê isso, E não é né? em um só lugar, né? Exatamente. Então, assim, isso é um alerta, né? Que eu acho interessante da gente observar, porque, gente, o que eles viviam naquela época não é diferente, né? Isso também a gente já falou em vários episódios nossos, né? Parece que fala assim, nossa, né? Hoje a gente está vivendo uma época totalmente diferente, de, sei lá, mais imoralidade sexual, mais perdido. Mas quando você lê, você fala, nossa, parece que é igualzinho que eu tô vivendo hoje, né? Então, assim, quando você lê essas cartas, todas as cartas, né, Paulo traz, né, essa observação. E, gente, são pessoas, né, o que dá a entender, principalmente nessa carta de Colossenses e nas outras também, que eram judeus. Geralmente, os falsos profetas eram judeus, né, conhecedores também da palavra. Então, não é gente, porque às vezes a gente acha que falso profeta é aquele que vai chegar e falar.
olha, vocês têm que seguir a lua, vocês têm que seguir a estrela, vocês têm que... Aí você fala, nossa, muito fácil de observar, esse é um falso profeta, ele está falando coisas que não vêm de Da Deus, né? Bíblia, Não né? vêm da Bíblia. Mas quando você lê, fala assim, não, eles eram muito bem conhecedores, né, sobre Deus, a maioria deles eram judeus, né, conhecedores do Antigo Testamento, sabiam pregar e falar de forma muito eloquente, né? Então, assim, é legal da gente absorver isso e sempre analisar os ensinamentos, né? Sempre buscar se aquela palavra realmente tem embasamento bíblico. E para isso você tem que conhecer a Bíblia, né, para poder saber se aquilo faz, né, faz sentido com a Bíblia, porque muita gente fala, né, igual se você for ler sobre Provérbios, né, um exemplo, ali fala sobre muita coisa, é um livro de sabedoria. Quantas pessoas não usam, né, Provérbios para falar, não, você vai enriquecer, você vai ser próspero, mas o que a Bíblia realmente fala sobre enriquecer? O que a Bíblia fala realmente o que é próspero? Definição de próspero para a Bíblia, definição do que é rico para a Bíblia, né? Então, assim, não é que a gente está falando, não, enfim, sobre financeiro. As pessoas podem ser muito bem-sucedidas, né? Nós desejamos ser muito bem-sucedidos, desejamos que vocês sejam bem-sucedidos financeiramente, mas realmente, né, o que que vale aqui? Depois eu vou estar explicando, né, sobre o capítulo 3 que fala sobre as instruções para o viver santo. E até o primeiro versículo ali já fala sobre procurem as coisas que são do alto, né, onde Cristo está assentado. Não se pegue a coisas terrenas. Então, saber analisar essas coisas, né? Exatamente. Tanto é que ele até fala, né, no versículo 4, o discurso deles é persuasivo, gente. E como o Jason falou, como que a gente vai saber, né? Entendendo a Bíblia. E muitas das vezes você até fala assim, tá, mas eu li já uma vez, duas vezes, eu não sou igual um pastor que sabe discernir ali uma palavra diferente do versículo e saber que aquilo é bíblico ou não. Eu te entendo, né? Eu também não sou dessas pessoas que têm a Bíblia já na cabeça, mas a gente tem que entender sempre que nós caminhamos com o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos entrega esse discernimento espiritual. Por isso que é muito, muito importante nós termos essa afinidade com o Espírito Santo, né? Buscar ele a todo momento e não querer fazer as coisas por sua força própria, mas sempre buscar estar embaixo da proteção, do direcionamento, da sabedoria do Espírito Santo. Aí sim você vai conseguir sair desses discursos persuasivos e conseguir ter o discernimento de saber se aquilo é um falso profeta ou não. Então não confie só no seu conhecimento bíblico, né? Porque aí seria só sobre a sua inteligência. Já não seria mais algo espiritual, seria já algo carnal teu ali, né? Exato. Então, isso é bacana da gente ter esse entendimento, porque senão a gente acha que só vamos ficar bom quando decorarmos a Bíblia de cabo a rabo. Comprar cursos que, nossa, como decorar a Bíblia. Não é necessário isso. Isso nunca, em nenhum momento aqui Paulo cita também isso, ou Deus orienta que você tenha a Bíblia ali, versículo por versículo, na tua cabeça. Isso não é necessário, tá? Tanto é que o próximo tópico aqui de Colossenses 2 é essa liberdade em Cristo, né? Que ele trata justamente sobre isso, mostrando que quando estamos em Cristo, nós somos livres. Nós não precisamos ser refém de alguma doutrina, como se fosse isso, né? Decorar a Bíblia. Nossa, eu só vou ser um bom cristão se eu tiver lá desde Gênesis até Apocalipse decorado. Não tem essa necessidade, né? Ele fala até no versículo 8: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. E isso cabe muito sobre isso, né? Cristo deseja que nós sejamos livres, que nos movemos por amor e não por doutrinas, né? Tanto é que ele até citou lá daquela vez sobre Davi, que estava com fome, estava fugindo ali, né, do rei Saul, e não tinha o que comer, e foi pedir numa casa, né, num templo ali do Senhor, e no templo só existia pão santo, que não podia ser dado para pessoas que não eram levitas que trabalhavam no templo, mas ali Jesus mesmo até citou, né, mais vale ali
o que o teu coração deseja, melhor você ajudar um irmão que está passando fome do que falar que não, não posso e a sua mesa está farta ali, né? Então, essa é a doutrina de Cristo. Isso a gente tem que também aprender muito, né? Esse é o mistério do Senhor, que antes mesmo de estar cumprindo leis, nós precisamos ter empatia com o outro, né? E aí ele até cita, né, sobre uma conduta que era tão ali discutida naquele momento, porque a gente tem que entender que a gente está falando aqui mais ou menos 50 a 60 anos depois de Cristo, gente. Então tinha essas condutas que já vinham há muito tempo, né, no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, que era muito enraizada para definir se você era o povo escolhido do Senhor ou não, que é essa parte da circuncisão. Então, também esse é um outro tópico que quase em todas as cartas é falado, né? Sobre ser circuncidado na carne ou no coração, né? E aqui no versículo 11, ele já até começa falando, ó: vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E aí, como isso aconteceu? Aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E aqui também entra a parte dele enfatizar o batismo em Cristo, gente. Então, o batismo em Cristo seria como se fosse a circuncisão lá do passado. Então, a circuncisão recebeu um upgrade, vamos nomear desse jeito, só para conseguir entender um pouco melhor. Quando nós, né, estamos em Cristo, recebemos Cristo na nossa vida, o próprio Cristo teve esse ato lá com João Batista de descer as águas. E às vezes a gente olha aquilo e fala assim, nossa, é um ato comum, né? Para que isso? Eu já sei que Cristo é meu Salvador. Só que nós precisamos ter a parte da nossa disposição, vamos colocar assim, o nosso mover também, que vem da nossa parte de mostrar, sim, eu reconheço e morro na carne. E que isso também foi falado lá entre Jesus e Nicodemos, quando Nicodemos até questiona ele, mas como eu, um ser velho, vou nascer de novo? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E ele fala, não é nascer da carne, é nascer do Espírito, né? De você se batizar de novo. Por isso que o batismo é tão importante, gente. É onde você morre para a carne e vem para o Espírito, né? Então, esse é o símbolo de hoje em dia, né? Para o Novo Testamento, de nós estarmos em Cristo. Já não é mais a circuncisão, não é mais ali cortar a carne, ter algo ali carnal, mas sim espiritual. Então, é bacana, né? Caso você esteja nesse caminhar e nunca pensou sobre o batismo, é legal de você refletir sobre e mergulhar nas águas. É um renascer, né, em Cristo. E depois ele vem falando, né, no versículo 16: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo, tá, gente? Ou então no corpo, porém, é de Cristo ali, né? No corpo de Cristo. Então a gente precisa entender que antes mesmo de ter ritos, nós precisamos ter o nosso coração, o nosso mover em Cristo, né? Com base ali no que o Espírito Santo vem nos direcionando, né? E aí é legal como ele fecha, né, esse capítulo 2 ali, falando a respeito dessa liberdade, né, deixando muito esclarecido. Paulo tem uma sabedoria muito espiritual. Então ele traz esse entendimento, né, e depois ele fala ali no versículo 20 até o final, né, falando, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse ao mundo, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. E seria assim: se vocês já sabem que em Cristo nós somos livres,
Por que vocês ficam se pegando a picuinhas mundanas, né? Não existe isso. Tudo que Deus fez é puro. Pode, não tem essa, não toque nisso, não manuseie isso, não prove aquilo, né? Ele fala, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos têm a aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Seria assim, você vai estar fazendo essas condutas, mas às vezes o seu carnal, vamos colocar para o dia de hoje, até mesmo uma parte de traição ali, que é carnal, imoralidade sexual. Às vezes você vai falar assim, ai, nossa, eu não posso olhar, nossa, eu não posso conversar com fulano. Só que o impulso da tua carne, mesmo você não olhando e não falando, aquele desejo tá ali. E se você não tem ali o Espírito Santo com você, pedindo essa sabedoria para que te livre dessa tentação, o teu impulso uma hora cai, uma hora você, mesmo não olhando, a tua mente está desejando. Então é isso que ele fala ali, né? Não adianta ter essas doutrininhas carnais se o seu coração ali ainda é carnal, ele não está nada espiritual, você não vai conseguir fugir, né, das armadilhas. Exatamente. E é legal de contextualizar novamente, né, que desde esse capítulo 2 que a Sayuri tá explicando, e o capítulo 3 a gente vê que é uma carta direcionada aos Colossenses, mas também à Laodiceia. Então, assim, você vê que é igual às cartas de Coríntios, é igual às cartas que a gente, outras cartas, né, a carta para os Romanos, trazendo uma orientação ali para eles. Então, ela no comecinho orientou sobre os falsos profetas, agora, né, tá orientando sobre sermos livres por meio de Cristo, que a Sayuri acabou de explicar, trazendo ali, né, sobre, como a Sayuri falou, sobre a circuncisão, sobre o batismo, trazendo toda essa orientação. E daí no capítulo 3 ele fala sobre como viver, né, uma vida santa, né? Quais são as instruções para um viver santo? E é muito semelhante, porque quando você olha as cartas de Paulo, cartas aos Coríntios, aos Tessalonicenses, né, aos Romanos, ele fala também sobre essa parte de o viver santo, como que é, né? Ele já tratou sobre o amor, né? Ah, o amor é bondoso, o amor é isso, você não pratica. Isso está em Coríntios, né? E aqui ele fala novamente. Então, é isso, né? Tipo assim, poxa, mas é maçante isso, né? É repetitivo. Não, gente, são cartas direcionadas para públicos diferentes e os tópicos que Paulo sempre tratava eram muito semelhantes, né? Então ele traz esse entendimento, essa sabedoria, né? Como a senhora falou, um dos temas ali era muito discutido sobre a circuncisão e a incircuncisão, né? Os falsos profetas falavam para aqueles irmãos que eles tinham que ser circuncidados, né? Aqueles falsos profetas falavam que eles não podiam comer determinada coisa. Então ele está trazendo, né, esses ensinamentos que a Sayuri acabou de explicar. E aqui no 3 é muito legal, porque ele fala, né? Vocês, né, agora que estão em Cristo, né, ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas, né, que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, né, para essas coisas terrenas e agora vivem, né, ali para Cristo. E daí ali no 5 eu acho legal que ele começa até falando assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria, né? Então ele está falando, olha, essas coisas, gente, são idolatrias, né? E isso eu acho sensacional, porque muitas vezes nós pensamos como idolatria somente, né, a você adorar outros santos, a você adorar, sei lá, Uma a uma pessoa, pessoa ou um deus grego, tipo assim, ah, não, aqui no Brasil nós não vivemos, não temos muito esse o negócio deus do de, mar, não temos, Poseidon, essas coisas assim, exatamente, né? não temos muito esse negócio de idolatria. Idolatria é mais lá, né, para, como a senhora falou, Pra para Grécia, lá. Grécia, para a região ali que tem os deuses gregos, né, ou aos egípcios, né, que tem ali também. Não, mas aqui Paulo está trazendo, gente, vigia sobre imoralidade sexual, sobre impureza, sobre paixão,
né? Aquele desejo desenfreado sobre alguma coisa, né? Sobre a ganância. Essas coisas são idolatria, né? Então, vigia sobre o seu pensar, sobre aquilo que move o seu coração também. Isso também pode ser uma idolatria, né? Então, eu acho, né, sensacional como ele pontua isso, né? E ele fala, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumava viver nelas, né? Então, assim, às vezes nós pensamos que a ira de Deus só vem, né, como eu acabei de falar, não, se eu adorar Zeus, ou se eu adorar, sei lá, a deusa do mar, um negócio assim. Não, a ira de Deus vem sobre ganância, desejos maus, paixão, imoralidade sexual, né, e até a carta de Coríntios fala, ainda pontua mais coisas ali, né, que a gente fala, nossa, nem imaginava que isso daqui, né, é errado, isso daqui é, tipo assim, é uma desobediência, né, então ali ele traz sobre esse entendimento mais profundo sobre viver uma vida de desobediência, né? E depois até ali ele coloca, né? Abandonem todas essas coisas, né? No versículo 8, gente. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar, né? São coisas assim que parece que passam no nosso dia tão fácil, né? Em tantos momentos, né? Sobre indignação. Quantas vezes você não fala, nossa, estou indignado com tal coisa, né? Poxa, quando você lê aqui, fala, calma aí, né? Será que essa minha indignação era realmente uma indignação pura? Realmente era uma indignação, né, verdadeira? Igual, tipo assim, a gente viu Cristo ficando indignado e irado, né, quando ele chega no templo e vê algumas condutas ali, né? Mas aqui Comércio também naquele tempo, né? exatamente. Mas aqui, né, Paulo fala assim: olha, vigie, né? Cuidado, abandone essas coisas. Você que é uma pessoa que vive muito irado com qualquer coisa, com qualquer pessoa, isso daí não é o certo, né? Então, assim, saiba analisar, né, uma ira e uma indignação, né, que provém até, realmente provém ali do Espírito Santo, né? Quando você vê um irmão sendo maltratado, quando você vê um irmão passando por alguma injustiça, né, que você se ira com aquilo e você move em favor dele, né? Agora a ira que você tem porque o outro não te atendeu, porque, sei lá, não te respondeu, enfim, existe infinitos, né? Porquês, né? Você pode ficar irado, indignado, né? Gerar uma maldade no seu coração. Então, vigie isso, né? Porque essas coisas, né? Paulo deixa aqui, abandone isso, né? Isso não traz crescimento, né? E principalmente ali, né? Termina ainda falando linguagem indecente no falar, né? Então aquela linguagem sempre carregada com ira, com deboche, né? Cara, que crescimento espiritual você está trazendo para si e para o outro, a quem está ouvindo aquilo, né? Que testemunho você está aplicando, né? Sempre numa fala debochante, né? O que aquilo está trazendo, né? Então observe, né? Observe porque o caminhar com Cristo ele é muito além do que seguir ali o A e B, seguir ali os padrões, né? Ele é muito além, gente, do que Paulo trata no capítulo 2 sobre o versículo 21. Não manuseie, não prove, não toque. Ou seja, tipo, não, tá tudo certo. Se eu não toquei, tá tudo bem. Não provei, tá tudo bem. Né? Então, ele é muito além disso, né? Como a senhora explicou. E ali ele continua, né, falando, né, vocês agora despiram do velho homem, saíram das práticas, né, ruins, né, abandonaram essas práticas, né? Vocês que já despiram do velho homem com suas práticas, né? Agora se revestiram do novo. Isso no versículo, finalzinho do versículo 9, 10 ali, né? O qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador, né? Então, tenha isso, né? Vocês agora são renovados, nós somos renovados, né? Nossas condutas devem mudar, né? E ali ele até continua, né? Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos, né? Então, assim, isso está bem dentro do contexto ali que a gente já explicou, né? Sobre Paulo pregar os gentios, pregar, né, para esses que eram incircuncisos, enfim, né? E ele fala no 12, né? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros,
perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. E finalizando até dentro desse mesmo contexto, ele já vai lá para o versículo 17, que ele fala: tudo o que fizeram, seja em palavra ou em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai, né? Então, mostrando qual que é a nossa conduta, né? Que o que nós formos fazer, seja tanto em palavra, mas também como em ação, faça, né? De bondade, de humildade, paixão, mansidão, paciência, né? Mostrando ali realmente o pensar e o agir como se fosse, né? Do nosso Criador, de Cristo Jesus, né? E depois ele finaliza ali trazendo sobre a responsabilidade social. Isso também é um tema que Paulo já trouxe, né? Em outras cartas sobre como que é a conduta, né? Se não me falha a memória, em Coríntios ele traz isso também, sobre a conduta dos irmãos, sobre usar véu, não usar, como era a cabeça, né? Quem era a cabeça da casa, enfim. Aqui ele traz novamente isso, né? É mais um ensinamento, né? Só que direcionado a outro público. Mas a gente vê que Paulo não a linha de raciocínio, né, tudo ali era o mesmo, né? Então ele fala, olha, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Da mesma forma que a mulher sujeita ao Senhor, ela deve sujeitar ao marido. E é legal que logo depois ele fala, em marido, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Então, tipo assim, quando você lê isso, é muito semelhante ao que está escrito lá em Coríntios, né, que a mulher deve sujeitar o seu marido por ele ser a cabeça, mas o marido também cuidar da mulher como Cristo cuida da igreja. Então, tipo assim, aqui está mostrando, né? Só que em outras palavras, a mesma coisa, né? É esse dupla responsabilidade, né? Duplo amor, duplo respeito, né? Que não é só, né, uma via de mão única, mas é uma via ali de duas mãos. Tem que ter, né? Ambos ali estarem tendo esse pensamento do alto, né? Da mesma forma que a mulher deve sujeitar, né, ao seu marido, o seu marido deve amar ela, tipo assim, de forma extrema ali, de, né, assim, amar ela como Cristo ama a igreja, é o que fala lá em Coríntios, né? Depois ele fala sobre os filhos, né? Filhos, obedeçam aos seus pais. Mas ele traz também, pais, não irritem seus filhos. Também, tipo, né, vamos ter ali, né, um acordo, né? Vamos ter ambos ali pensamentos maduros, pensamentos de crescimento espiritual. E depois ele fala sobre os escravos, né? Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, né? E faça isso não porque eles são seus senhores, mas porque todos somos escravos em Cristo. Faça isso como se você estivesse obedecendo a Cristo, né? Coloque ali que aquela pessoa ele é seu Senhor, mas Cristo também é seu Senhor. Então faça as coisas não só quando o seu Senhor está perto para mostrar ali uma coisa, né, bonita, mas também quando você estiver oculto, quando você estiver longe do seu Senhor, obedeça a ele, faça um negócio bem feito, né? E daí ele traz também, né, para os senhores, né, que está ali já no capítulo 4, né, no versículo 1 do capítulo 4, que é a continuação que ele fala: "Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus." Então, tipo, mostrando sempre essa correlação, né, esse cuidado mútuo de um com o outro, né? Então, tipo assim, esse eu acho bacana também, porque, tipo, senhores, cuide dos seus, né, servos, dos seus Não escravos, acha que não vem a conta para vocês também, né? exatamente com o mesmo pensamento que Cristo deve ter com vocês, né? Da mesma forma que vocês obedecem a Cristo, do mesmo jeito que vocês acham que Cristo, né, deve irar ou não com vocês, vamos dizer assim, tenha esse mesmo pensamento quando você for tratar do seu escravo, né? Não se ire facilmente, e da mesma forma, às vezes, que você se ira facilmente com o seu escravo, tenha em consciência que Deus também pode se irar facilmente com você, né? Então, é legal de analisar isso. Exatamente. E é legal também de nós trazermos para os dias de hoje, né? Porque às vezes a gente acha muito distante essa parte de colocar como escravo, né? Nossa, hoje em dia já não tem mais escravidão. Mas hoje em dia existe patrão e empregado, aonde o patrão deseja que o empregado faça um monte de coisa, mas não quer pagar o que é justo. E isso também cabe sobre isso que Paulo está falando, né? Olha, calma que você vai pagar a conta também com o Senhor. O Senhor também é teu patrão, né? Então a gente nunca pode esquecer e às vezes adaptar para um novo vocabulário nosso e entendermos o que é daqueles dias, né, para os dias de hoje.
E depois, ali em Colossenses 4, ele fala sobre outras instruções. E aqui ele foca muito sobre a oração, gente. Lá do versículo 2 até o versículo 6, pedindo para que o povo ali, né, se dediquem em oração, vigiem por meio dela em ações de graça. Ao mesmo tempo, lá no versículo 3, orem por nós para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. E o mistério de Cristo, gente, é as boas novas, é o Novo Testamento, é essa parte, igual eu comentei ali no capítulo 2, né, sobre sermos livres em Cristo, sobre o batismo. Então ali ele fala, olha, eu tô preso por causa disso, então orem, né, não cansem de cessar, porque muitas vezes a gente começa a orar, mas a gente quer orar 2, 3 dias e falar assim, olha, nada aconteceu, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Não, gente, é orar, vigiar, né, quando fala vigia, vigiar é igual um guarda na porta. Ele não cuida da tua porta só 1 ou 2 dias. Ele precisa cuidar todos os dias, né? Então, vigie em oração sobre uma situação que, vamos dizer assim, igual de Paulo, era uma situação que era de um tempo mais longo, né? Vigie em oração para que ele possa abrir as portas e ele continuar pregando essas boas novas, né? Ele até fala lá no versículo 4, né? Orem para que eu possa proclamá-lo, como me cumpre fazê-lo, mostrando ali, esse é o meu dever. Então eu preciso ir pregar essas boas novas, né? E depois ele dá até uma instrução para nós, como falar, né? Lá no versículo 6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Porque às vezes, gente, também na nossa ira, na nossa falta de resposta nas nossas orações, a gente perde as estribeiras, né? Até mesmo no nosso falar. Então aqui Paulo está nos ensinando também, olha, que o seu falar, né, seja agradável e temperado com sal. O sal ele realça o sabor. Sem o sal, por mais que tenha tempero na tua comida, parece que tá faltando alguma coisa. E se dá uma pitadinha, realça todo o tempero, aquela comida fica agradável. Então é legal como ele coloca, porque às vezes a nossa fala não é intencional brigar com aquela pessoa, você não tá irado, mas o tom da tua fala, a forma como você fala, bate no outro de uma outra maneira. Então, por isso que é preciso muito você vigiar o modo como você fala com o outro, tá? E depois ele vem com saudações finais. Essa também é uma parte que é igual em todas as cartas, né? Ele vem saudando pessoa por pessoa, nome por nome, gente. E parece assim que você fica com vontade de ter o seu nome naquela carta, né? Mostrando uma importância, mostrando que Paulo te conhece ali, né? E aí fala de Tiquico, né? Que era ali um irmão amado e servo e colaborador do serviço do Senhor. E esse Tiquico, gente, era um dos representantes pessoais de Paulo, tá? E provavelmente o portador das cartas aos Colossenses e aos Efésios também, tá? Ele que estava portando e ele também estava indo com Onésimo. Lembra que Onésimo foi direcionado lá pela carta de Filemão? Então o Onésimo já estava indo com a cartinha ali entregue por Paulo para ser recebido, né? Então, como naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha nada para falar assim, olha, ele pode ir, então ele já ia levando a carta. Caso ele não fosse recebido lá por Filemão da forma como Paulo desejava, ele iria voltar ou, sei lá, ia para um outro canto continuar a missão, né? É legal da gente ver nessas saudações finais que ele contextualiza pra gente esse momento que a gente explicou no começo, né? O período que estava passando, as cartas que estavam saindo, né? Então até ele continua falando, olha, leve a carta para Laodiceia. Então a gente vê que tinha uma carta, né? Para Colossenses, né, para os Colossos, né? Tinha a carta para Laodiceia, tinha a carta para Filemon, né? Então eram igrejas e aqui eles estavam saindo, né? Então ele falou, ó, Tiquico, né, está indo ao encontro de vocês junto com o Onésimo. Daí você fala, pô, então o Onésimo lá de Filemon, você já consegue contextualizar e Desenhar, às vezes, na sua cabeça esse Ex cenário, né? exatamente. Então, por isso que a gente até comentou, ah, leu junto, porque estava passando
né, No mesmo no mesmo momento. período, no mesmo momento. Então, quando você lê, fala assim, pô, verdade, bateu aqui as informações, eu tô entendendo. Tipo, é bacana de realmente trazer esse entendimento ali, né? É umas coisas que parece que, né, às vezes a gente passa batido, não dá muita atenção, mas daí você vai batendo algumas informações e vai falar, pô, faz sentido realmente. Exatamente. E depois ele fala sobre Aristarco, Marcos, primo de Barnabé, né? Jesus, chamado justo. Jesus não é Jesus Cristo, tá, gente? Acho que naquele momento, assim como antes, né? Do que aconteceu ali com Judas, era um nome famoso. Aí depois ninguém mais queria colocar nome de Judas. Aí depois, vamos dizer assim, um monte de pessoas chamou de Jesus também. Então você vai ver também outras pessoas sendo chamadas de Jesus, mas já não é nosso Jesus Cristo, tá? E aí fala de Epáfras e cita também ali Lucas, né, falando do médico que envia saudações, mostrando quem eram as pessoas que estavam junto com ele. E lembrando novamente, gente, o legal de Paulo era essa parte dele edificar, mostrar quem estava com ele nesse caminhar, né? Mostrando assim, olha, não sou só eu. A igreja não se constrói sozinha, eu preciso dessas outras pessoas também. Então isso é legal também para nós trazermos para as nossas condutas, de não querer sempre, nossa, eu sou maioral, eu sou mais usado do Senhor. Não, existe outras pessoas, existe discípulo seu, né? Existe pessoas que você está ali amparando e que se você simplesmente só cita, olha aqui, esse é meu irmão, ele tá caminhando, tá começando na fé e tudo. Isso traz uma alegria para aquela pessoa nesse caminhar, tá? Então, que sejamos como Paulo também, né, em edificar as outras pessoas também. E depois ele fala ali no versículo 15: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E naquele tempo, gente, não existia templos de igreja, tá? A não ser ali o dos judeus. Porque naquele momento estava tendo igreja sendo iniciada. E como uma igreja inicia? Igual é hoje em dia, em casas, em células, né? Em umas organizações de igreja chama células, outros somas, outro Pequeno em grupo. pequeno grupo, encontro de família, encontro de casais. Tudo começa na tua casa, criando mesa, tá? Então, do mesmo jeito aqui que Paulo estava construindo as igrejas, você também pode, às vezes, inconscientemente, estar construindo uma igreja onde você reúne tuas amigas, teus amigos, ou você vê um casal, não precisa ter várias pessoas, um casal que está precisando de ajuda, você chamar para sentar à mesa, você construir uma mesa ali, não precisa também ter banquete, nada, um copo d'água e um tempo de mesa já ajuda muitas pessoas. E ali você está sendo Cristo na vida dos outros, tá? Então, naquele tempo não tinha as igrejas, então a maioria dessas cartas que estavam sendo direcionadas a igrejas, gente, era para dentro de uma casa, tá? Simples, tranquilo, e assim começou o caminhar da disseminação do evangelho de Cristo, né? E depois ele até fala: depois que esta carta for lida entre vocês, essa carta aqui de Colossenses, né? Lida entre os colossos ali, façam que também seja lida na igreja de Laodicenses. E que vocês, igualmente, leiam a carta de Laodiceia. Estão mostrando ali que tem uma afinidade, igual a gente também já comentou no início desse episódio, tá bom? E depois ele vem falando ali que foi ele mesmo que escreveu de próprio punho, gente. As que ele não escreve, ele fala, e fulano está escrevendo essa carta para mim, mas essa foi Paulo mesmo que escreveu. E acho que é isso que Exatamente. temos para compartilhar com vocês. Qualquer coisa estamos à disposição, tá? Estamos quase finalizando aí toda a Bíblia, né? No próximo episódio nós vamos começar o livro de Efésios, tá? Então já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio.
E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos. Tchau!